Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Miguel Arcanjo! Hoje é dia do glorioso São Miguel e o nosso exército de São Miguel está em festa, está em grande alegria. Hoje também foi a eleição do novo sucessor de Pedro, que escolheu o nome Leão XIV, justamente o sucessor, em relação ao nome, daquele Papa que fez a oração de São Miguel Arcanjo, que tanto divulgou essa oração e fez com que fosse rezada em toda a Santa Igreja, todos os dias. Era obrigatório pelo Papa Leão XIII de rezar essa oração de São Miguel depois de toda a Santa Missa. Fazia parte das orações após a missa, obrigatória, litúrgica. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa oração que nós fazemos todos os dias no terço do combate. Essa oração foi feita pelo Papa Leão XIII, um Papa que denota muito essa questão do combate espiritual. Então, não é coincidência hoje, no dia de São Miguel, ser eleito um Papa Leão, assim como Leão XIII, agora Leão XIV. Vamos rezar pelo novo Santo Padre, rezar pela Igreja nessa nova fase que começa. Mas eu quero hoje trazer para você, já que hoje a intenção do nosso terço do combate, que daqui a pouco vamos começar, é a proteção de São Miguel e do manto de Maria sobre a sua casa, sobre a sua família. É importante perceber o que Deus está falando nesse dia de hoje. Dia 8 de maio, dia de São Miguel, sendo eleito um Papa Leão XIV, logo depois de Leão XIII, que fez essa oração de São Miguel. É importante nós, do exército de São Miguel, refrescarmos a nossa memória. Quem já está conosco desde o início do exército de São Miguel já conhece um pouco do Papa Leão XIII. Você conhece um pouco da história do Papa Leão XIII? Para você entender um pouco do o Papa Leão XIV escolher esse nome, é bom que você conheça a história do Papa Leão XIII. E eu não falo nem muito da sua história, não, mas eu digo um ponto que foi muito marcante. Ele foi o Papa do Rosário, ele escreveu 9 encíclicas, eu estou dizendo 9, sobre a necessidade de rezar o Rosário, sobre a força do Rosário para destruir as forças de Satanás. Foram 9, nenhum Papa escreveu tanta encíclica sobre o Rosário. O Papa Leão XIII foi o Papa de São Miguel, foi o Papa do Rosário, foi o Papa da doutrina social da Igreja. Com ele começou uma postura da Igreja em relação qual é a correta doutrina social da Igreja. Foi um grande Papa, de muitos anos de pontificado, né? Foi um grande Papa. E eu quero partilhar com você algo que um grande sacerdote escreveu no seu primeiro livro. Você já ouviu falar do sacerdote exorcista de Roma, Padre Gabriele Amorth? Esse padre, esse sacerdote, praticamente nos nossos tempos, foi um dos sacerdotes que mais levantou a necessidade de existirem padres exorcistas nesses tempos. Padre Gabriele Amorth foi um grande sacerdote, um grande divulgador das aparições de Medjugorje, um grande profeta desses tempos, foi o Padre Gabriele Amorth. E esse sacerdote escreveu num livro seu, chamado Um Exorcista Conta-nos. Esse, se eu não estiver enganado, pelo menos no meu conhecimento, foi o primeiro livro, pelo menos o primeiro livro mais famoso que esse sacerdote escreveu. Ele escreveu vários livros de exorcista e muito especiais, muito fortes, denunciando muitas coisas. A memória, como é, senhoras lembram o nome dos sacerdotes? Um Exorcista Conta-nos é o primeiro, mas depois tem Memórias de um Exorcista, depois tem vários livros que o Padre Gabriele escreveu. Livros muito bons. E ele se tornou uma referência na igreja com relação aos padres exorcistas. Durante um bom tempo, ele foi o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas e era um grande guerreiro. Morreu há pouco tempo, um grande guerreiro. E nesse livro que ele escreveu, Um Exorcista Conta-nos, ele vai contar um detalhe muito importante da vida do Santo Padre, o Papa Leão XIII. Ele vai contar: o falecido exorcista italiano Gabriele Amorth, no seu livro Um Exorcista Conta-nos, narra que um sacerdote chamado Domenico Pequenino conheceu pessoalmente, e que levou o Papa Leão XIII a escrever a oração. Esse relato conta o seguinte: eu não me recordo o ano exato. Uma manhã, o sumo pontífice, o Papa Leão XIII, tinha celebrado a Santa Missa e estava assistindo a outra em agradecimento, como era comum. Logo eu o vi levantar, de repente, energicamente a cabeça e em seguida olhar por cima do celebrante. Ele olhava fixamente, sem piscar, mas com um ar de terror e de espanto, desfigurado. Algo estranho e grandioso ocorria com ele. Finalmente, como que voltando-se a si, com um rápido, mas enérgico gesto de levantar-se, ele é visto se encaminhar ao seu escritório particular. Os familiares o seguem com pressa e ansiedade e dizem a ele em voz baixa: Santo Padre,
familiares aqui, acho que a tradução do italiano não foi muito boa, né? São aqueles que estão próximos do Papa ali no Vaticano. Santo Padre, não te sentes bem? Precisa de alguma coisa? Ele, nada, nada, nada. Depois de meia hora, ele chama o secretário da congregação para os ritos, entregando-lhe uma folha e manda imprimi-la e enviá-la a todos os bispos diocesanos do mundo. O que continha? A oração que nós rezamos ao final da missa, junto com o povo e com a súplica a Maria, a ardorosa invocação ao príncipe das milícias celestiais, implorando a Deus que volte a lançar Satanás no inferno. A oração de São Miguel se acrescentou em 1886 às outras orações leoninas que o Papa já havia mandado recitar em 1884. Então, olha só, segundo a tradição, o que motivou o Papa Leão XIII a escrever a oração foram terríveis imagens que naquele momento de visão ele viu e escutou. O que seria? Está narrado no livro do Padre Gabriele. Eu vi demônios e ouvi os seus gritos e suas blasfêmias, sua zombaria. Ouvi uma voz sinistra de Satanás desafiando a Deus, dizendo que ele poderia destruir a igreja e levar o mundo inteiro para o inferno se ele tivesse tempo e poder suficientes. Satanás pediu a Deus a permissão para ter 100 anos para poder influenciar o mundo como nunca havia sido capaz de fazer antes. E Deus permitiu ao inimigo 100 anos para provar a igreja. Em torno de 100 anos. Então, até o Concílio Vaticano II, essa oração era rezada por todo o povo católico, depois da Santa Missa. Era obrigatório. Depois disso, os fiéis podem continuar a rezar, mas devocionalmente. Não é mais obrigatório como era antes, né? Quem sabe agora, Leão XIV, volta de novo à oração de São Miguel. Vivemos em tempo de batalha. E o Papa Leão XIII mostrou a necessidade de rezar a São Miguel, obrigou a igreja inteira a rezar ao Arcanjo Miguel, a devoção a São Miguel cresceu, e ele fez também um exorcismo maior para todos os padres que quisessem, na época, rezar também esse exorcismo. Então o Papa Leão XIII foi um Papa profético. E você pode dizer, irmão Luiz Maria, tudo bem que o Padre Gabriele Amorth é uma pessoa importante, uma pessoa conceituada, uma pessoa que tem grande experiência de exorcismo, mas será que ele está certo? Ele citou uma pessoa que ele conhecia e que teve contato direto com o Papa Leão XIII, esse Padre Domênico Pequenino, não sei como pronuncia, mas será que isso é verdade mesmo? Será que realmente isso aconteceu? Eu quero trazer para você duas coisas que marcaram muito a minha história de vida. Duas aparições de Nossa Senhora, podemos dizer assim, que marcaram a minha história e Nossa Senhora ali confirmou essa visão que o Papa Leão XIII teve. A primeira é o livro azul, o livro do movimento sacerdotal mariano. O livro através do qual o padre Stefano Gobbi escreveu e criou um movimento que hoje tem milhares e milhares de sacerdotes, centenas e centenas de bispos e alguns cardeais. Então não é um movimento pequeno, não é uma coisa pouca. Esse livro que o padre Gobbi escreveu foram as mensagens que Nossa Senhora deu a ele em locução interior. É uma revelação de Nossa Senhora, mas não é uma aparição, como em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, Nossa Senhora apareceu mesmo. Aqui não, aqui foi uma locução interior. Existe na história da igreja vários místicos que tiveram essa experiência. E em mensagem, em locução interior, Nossa Senhora falou, e cada mensagem o padre Gobbi foi anotando ali, aprovado pela igreja, teve imprimatur da igreja, esse livro do padre Gobbi, esse movimento que ele fez, o movimento sacerdotal mariano, aprovado pela igreja. Pois bem, mas claro, a igreja deixa você livre para acreditar ou não nas mensagens que Nossa Senhora deu através desse sacerdote. Eu não tenho como não acreditar. Porque esse livro guiou minha vida vocacional. Esse livro foi um instrumento pelo qual Nossa Senhora me conduziu, me formou, me ensinou a amar mais a Jesus. Me ensinou a amar a igreja, a amar o Papa. Esse livro foi usado por Deus e por Nossa Senhora para crescer a minha fé. Então, se você não conhece, eu recomendo que você faça o Cenáculo de Maria. Tem grandes promessas com esse livro. E eu vou citar para você pequenos trechos desse livro. Em Milão, no dia 31 de dezembro de 1997, Nossa Senhora deu a última mensagem através desse livro. Foi a sua última mensagem. E o título é
tudo vos foi revelado. Eu acho interessante que foi em 1997, em dezembro de 97, e o nosso instituto surgiu em novembro de 97. Foi exatamente um mês depois do surgimento do nosso instituto, que foi o dia 30 de novembro, e ela deu aqui a última mensagem no dia 31 de dezembro desse mesmo ano, que por coincidência, que na verdade é uma providência, é o ano do centenário de Santa Teresinha do Menino Jesus. A mensagem de Nossa Senhora foi: tudo vos foi revelado. E ela vai falar várias outras coisas, eu vou pular, não vou ler tudo. Ela vai dizer: filhos prediletos, este vosso século que está por terminar foi posto sob o signo de um forte poder concedido ao meu adversário, sob o sinal, sob a marca de um poder maior dado ao inimigo de Deus. Assim, a humanidade foi seduzida com o erro do ateísmo teórico e prático. E em lugar de Deus foram construídos ídolos, e todos adoram o prazer, o dinheiro, o divertimento, o poder, o orgulho e a impureza. Verdadeiramente, Satanás com a taça da luxúria. Tem pessoas que pensam que luxúria é luxo. Não, luxo é mais o pecado da avareza. Luxúria, em português, em inglês pode significar luxo, mas em português não tem nada a ver com luxo. Luxúria são os pecados da carne. E Nossa Senhora diz: Satanás com a taça da luxúria, que está lá no Apocalipse, a grande prostituta com a taça do vinho da sua luxúria, conseguiu seduzir todas as nações da terra. Ou não é verdade isso? Você não vê a imoralidade se espalhar em todos os lugares? A maneira de se vestir, a maneira de se comportar. A castidade não é mais ensinada para os jovens, para as crianças. A imodéstia tomou conta dos lugares. Isso foi profetizado em outra aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Bom Sucesso avisou que o século XX seria o século da imoralidade sexual. Não foi só o Papa Leão XIII. Nossa Senhora avisou lá no século XVII, 16 para 17, que essa imoralidade iria tomar conta do século XX. Então Nossa Senhora diz: verdadeiramente Satanás com a taça da luxúria conseguiu seduzir todas as nações da terra. O amor fez suceder o ódio, a união, a divisão, a justiça, as muitas injustiças, e a paz, uma contínua guerra. Foi o século das duas grandes guerras mundiais, não é? De fato, esse século transcorreu sob o sinal de guerras cruéis e sangrentas, que fizeram milhões e milhões de vítimas inocentes. Então a Santíssima Trindade dispôs que o vosso século fosse posto também sob o sinal da minha forte e materna e extraordinária presença. Gente, presta atenção. O Papa Bento XVI dizia antes de ser Papa: um dos sinais dos tempos é que nunca na história da humanidade, na história do cristianismo, Nossa Senhora apareceu tanto como no século XX. No século XIX, ela começou a aparecer mais do que o normal, porque já era essa visão de Leão XIII preparando. Mas o século XX, como nunca antes. Nossa Senhora apareceu, ela diz: todos os continentes estão debaixo do meu manto. Em todos os continentes ela apareceu de uma maneira forte, com mensagens fortes, pena que são tão pouco conhecidas. E Nossa Senhora diz: a Santíssima Trindade dispôs que o vosso século fosse posto sob o sinal da minha forte e materna e extraordinária presença. Assim, por exemplo, em Fátima, eu indiquei o caminho que a humanidade devia percorrer para o seu retorno ao Senhor, da conversão, da penitência e da oração. E eu vos ofereci como seguro refúgio o meu coração imaculado. Então presta bem atenção, Nossa Senhora aqui está confirmando o que o Papa Leão XIII viu. Há um século, um período onde o inimigo ia conseguir muita coisa, onde o inimigo ia ter autorização para agir mais poderosamente. Por que, irmão Luiz Maria? Por que Deus permite isso? Você já leu o livro de Jó? Se você não leu ainda, responde aqui no chat que eu quero ver. Você já leu o livro de Jó? Já leu? Já leu o livro de Jó, irmã Maria Rita? Já? E a senhora, já leu o livro de Jó? Já leu, irmã? Todas as irmãs aqui já leram o livro de Jó. Eu quero saber se você já leu o livro de Jó. Se você já leu o livro de Jó, você é uma pessoa que tem mais familiaridade com a Sagrada Escritura. Então você vai entender isso que eu estou dizendo. Por que Deus permitiu que Satanás atacasse a igreja, atacasse o mundo mais fortemente? No livro de Jó, você vai ver. Por que Deus permitiu que Jó, que era um homem bom, Jó era um homem bom. Será que a humanidade de hoje é uma humanidade boa, longe do pecado, sem estar merecendo castigo? Né? Que já leu o livro de Jó. Então você entende.
Quem não lê o livro de Jó, vê que ali é um mistério. Jó é um homem bom, mas ele precisou passar pela prova. Jó é figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse aos discípulos de Emaús: vocês são tão lentos para entender as Escrituras. Vocês não sabiam que está na Bíblia que era necessário que o Messias passasse por essa prova, por esse sofrimento, para chegar à sua glória, para alcançar a salvação da humanidade. Então Jó precisou passar pela prova e foi fiel. Porque Jó foi fiel, recebeu 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha. A humanidade precisa ser purificada. Por quê, irmão Luiz Maria? Porque o tempo que nós vamos viver é um tempo tão maravilhoso que só vai poder viver esse tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria quem estiver purificado, quem estiver com o coração purificado. Por isso nós estamos passando pela prova. Mas eu quero te mostrar as promessas que Nossa Senhora fez. Não foi somente ao Padre Gobi que Nossa Senhora revelou isso em 1997, não. Já tem outras mensagens bem antes de 97 que Nossa Senhora confirma essa visão do Papa Leão XIII, confirma a importância de São Miguel e dela. A devoção a São Miguel é necessária nesse tempo. Surgir o exército de São Miguel é necessário. Nós somos o exército de São Miguel e de Nossa Senhora à frente, adorando Jesus na Eucaristia. É necessário, é profético. Então, Nossa Senhora fala isso através do livro do Padre Gobi, mas também nas aparições, como eu disse para você, que o Padre Gabriele Amorti também gostava muito das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Uma vez ele conta até a experiência de que ele foi com Jesus escondido, né? E ali Nossa Senhora não tinha como saber. A vidente disse que Nossa Senhora estava inclinada diante do padre, porque Jesus estava ali na Eucaristia. Não tinha como ela saber. Foi um teste que ele fez para ver se a aparição era verdadeira. E o Padre Gabriele, se fosse coisa do inimigo, porque humano não é o que acontece em Medjugorje, impossível. Se fosse coisa do inimigo, o inimigo fugiria diante de um padre exorcista. Então, as aparições de Medjugorje também foram muito amadas por outro Papa, o Papa João Paulo II. Mas ele não amava pouco Medjugorje, não. Ele falava publicamente, ele declarava que ele amava muito, ele pedia aos bispos para irem a Medjugorje. Ele sabia que a aprovação era algo lento, e até porque as aparições não tinham acabado enquanto ele estava vivo. Até hoje não acabaram ainda, para ser aprovada definitivamente. E os segredos que foram prometidos ainda não aconteceram, os videntes ainda estão vivos, já estão adultos, com a idade bem mais avançada, mas as aparições estão acontecendo ainda. E, se você perguntar a minha opinião, eu acredito que está muito próximo de acontecer. O vidente Ivan, que já está lá com seus 50 e tantos anos, ou mais, acho que 60 anos, ele diz assim: nós sabemos, cada um de nós sabemos a data quando vai acontecer cada um dos segredos. E perguntaram: e você vai estar vivo durante esses segredos? Ele disse: sim, estarei vivo durante os segredos. Ele nasceu em 63, 64, 61 anos. O padre que vai revelar os segredos tem já quase 80 anos. Então, deixa eu ler para você uma carta que mandaram para o Papa João Paulo II. Os videntes de Medjugorje, através de um padre, enviaram uma carta para o Papa, que era louco pelas aparições de Medjugorje. Ele encontrou com o Padre Ioso e disse: protejam Medjugorje, eu estou com vocês. Ele encontrou com a Miriana, ele encontrou com os videntes, ele amava as aparições. Tem muitas histórias comprovadas do Papa João Paulo II com relação a Medjugorje. Ele amava essa aparição. E por isso ele recebeu essa carta e com certeza ele levou a sério essa carta que o padre mandou baseado no que a vidente Miriana contou para ele. E o que dizia essa carta? Foi enviada para o Papa João Paulo II em 16 de dezembro de 1983. Durante a aparição do dia 25 de dezembro de 82, de acordo com Miriana, Nossa Senhora confiou a ela o 10º e último segredo, revelando-lhe as datas em que se realizarão os diferentes segredos. São 10 segredos que Nossa Senhora enviou. Eu vou ler aqui para você, se não explicar tudo, eu explico, né? E a bem-aventurada Virgem Maria revelou a Miriana alguns aspectos do futuro, até este ponto, em maiores detalhes do que aos outros videntes, porque Miriana que tem a responsabilidade de declarar ao mundo os segredos 3 dias antes de acontecer cada um deles. Por isso ela soube um pouco mais de detalhes. Por esse motivo, estou me referindo aqui ao que Miriana me contou durante uma conversa em novembro de 83. Eu resumi o essencial do seu relato, sem uma citação literal. Miriana me disse: antes que o sinal visível seja dado à humanidade, haverá 3 advertências para o mundo. As advertências virão sob a forma de acontecimentos na terra. Miriana estará viva, será testemunha deles. 10 dias antes de cada uma das advertências, Miriana notificará a um sacerdote da sua escolha. Nessa época ainda não tinha sido escolhido, hoje já se sabe quem é o padre, há muitos anos já, o padre Peta.
é um franciscano lá de Medjugorje, e esse padre, não sei se ele ainda mora em Medjugorje, ele não sabe os segredos, mas ele, como um sacerdote, será ele que vai ficar 7 dias em jejum e oração junto com a Miriana, e quando faltarem 3 dias, ele vai revelar para a humanidade. Então, antes de acontecerem os castigos mesmo, vão acontecer 3 avisos para a humanidade. Os 3 vão acontecer lá em Medjugorje. Os 3. São coisas, não é possível saber, eles não podem falar, mas o terceiro eles falaram que é um grande milagre que vai acontecer lá em Medjugorje, na Colina das Aparições. Então, eu já trouxe pedra, quando eu fui lá em Medjugorje, trouxe lá da Colina das Aparições, e todas as pessoas vão poder ver, vão poder tocar nesse milagre, vão poder gravar, mas Nossa Senhora diz, não esperem o grande milagre que Deus vai dar para a humanidade, porque a conversão não é assim. Você não muda de vida, você não vence os vícios, você não deixa a vaidade, você não se torna humilde, você não se torna convertido porque você viu um milagre. Não. A mudança de coração é uma luta. Nossa Senhora diz, muitos vão ver, vão acreditar, mas não vão mudar de vida. Então Nossa Senhora fala de um grande perigo. Não esperem acontecer um milagre para acreditar, para se converter. Convertam-se agora, filhos. Convertam-se agora. Claro, Deus é pedagógico, misericordioso, por isso antes desse milagre vão acontecer 2 avisos, coisas que vão ser avisadas e que vão acontecer lá em Medjugorje. Está em consonância também aqui com o que outras aparições têm falado, de avisos e milagres que vão ficar como um sinal para a fé de todos. Então, Nossa Senhora diz, depois das advertências, o sinal surgirá na colina, no local das primeiras aparições de Medjugorje, para todas as pessoas o vejam. O sinal será dado como testemunho das aparições, a fim de chamar as pessoas de volta à fé, assim como em Fátima. As crianças sofreram muito, mas no último dia da aparição, Nossa Senhora, tem gente que diz que Fátima foi uma fraude. Tem gente que diz, como é que pode comprovar? Gente, Nossa Senhora avisou que aconteceu um milagre sobrenatural. Os inimigos da igreja foram lá para provar que era mentira. 70 mil pessoas naquele local, mas no total dizem que em torno de 500 mil pessoas viram. Pessoas longe, muito distante de Fátima viram o milagre do sol que aconteceu. Foi extraordinário. Nossa Senhora avisou o dia, a hora que iria acontecer. 13 de outubro, meio-dia, e aconteceu. Então não foi coisinha de 3 crianças. Assim também em Medjugorje, mas vai ser um sinal maior do que o milagre do sol. Maior ainda vai ser esse sinal de Medjugorje. O 9º e o 10º segredo são muito sérios. Dizem respeito a castigos pelos pecados de todos. O castigo será inevitável, porque não podemos esperar que o mundo inteiro se converta. Porém, pode ser amenizado pela oração e pela penitência, mas não eliminado. Miriana disse que um dos males muito graves que ameaçavam o mundo, que estava no 7º segredo, foi cancelado graças às orações e aos jejuns. Este é o motivo pelo qual a bem-aventurada Virgem Maria continua nos encorajando a rezar e a jejuar. Vocês se esqueceram que através da oração e do jejum podem evitar guerras, suspender as leis da natureza. Depois da primeira advertência, as outras virão em pouco tempo. Por isso as pessoas terão algum prazo para se converterem. O intervalo será um período de graças e de conversão. Depois que aparecer o sinal visível, os que ainda estiveram vivos terão curto período para se converterem. Por essa razão, Nossa Senhora nos convida urgentemente à conversão e à reconciliação com Deus. Então ela vai falando, convertam-se o mais breve tempo possível, e eu termino dizendo, Miriana relatou uma aparição, tudo isso, gente, eu estou lendo para você o que o Papa João Paulo II leu. Essa é uma carta que foi entregue ao Papa João Paulo II. Né? Miriana relatou uma aparição que teve em 82, a qual nós acreditamos que traz alguma luz em certos aspectos da história da igreja, quer dizer, a visão do Papa Leão XIII. Ela falou de uma aparição em que Satanás surgiu para ela, pedindo para renunciar a Nossa Senhora e seguir a ele. Dessa forma, ela seria feliz no amor e na vida. Seguindo a Virgem Maria, ao contrário, ela iria sofrer. Miriana mandou ele embora imediatamente, e a Virgem Maria apareceu. Ele fugiu, e a Virgem Maria disse, desculpe-me por isso, mas você deve saber da existência de Satanás. Um dia ele apresentou-se diante do trono de Deus e pediu permissão para submeter a igreja a um período de provações. Deus concedeu-lhe permissão para provar a igreja por 1 século. Este século está sob o poder do demônio. E quando que vai acabar esse século, meu Deus do céu? Quando que vai acabar essa prova, essa atuação terrível do inimigo, fora e dentro da igreja? Quando? Este século está sob o poder do demônio, mas quando os segredos confiados a vocês se realizarem,
acabou o tempo dele. O poder dele será destruído. Mesmo agora ele está começando a perder seu poder. Se tornou agressivo, destruindo casamentos, criando divisão até dentro da igreja, entre os sacerdotes. É responsável por obsessões, assassinatos. Vocês devem se proteger contra essas coisas através do jejum, da oração, da adoração, especialmente oração comunitária, o que nós fazemos aqui. Tenham consigo objetos bentos. Coloque na sua casa. Renove o uso da água benta. Nossa Senhora fala, é uma guerra espiritual. Nossa, dividir família é guerra espiritual. Traição é guerra espiritual. Temos que proteger as nossas famílias com a oração. Então Nossa Senhora está dizendo assim, quando o segredo acontecer, está muito perto de acontecer, todo o poder de Satanás será destruído. E aí eu leio para você o último trechinho, mais um pedacinho do Padre Gobi, que diz assim, 8 de dezembro de 92. Compreender então como faz parte da minha missão de mulher vestida de sol, e vencedora de Satanás, amarrar o grande dragão e precipitá-lo no seu lago de fogo, de onde ele não mais poderá sair para causar dano ao mundo. Nossa Senhora diz em Medjugorje e no Padre Gobi que depois que acontecerem os 10 segredos, Satanás não vai mais ter permissão para agir nessa terra. Não vai mais agir. Olha que não poderá mais sair para causar dano ao mundo. 7 de outubro de 92. A minha vitória se cumprirá quando Satanás, com seu poderoso exército e todos os espíritos infernais, for preso dentro do seu reino de trevas e de morte, de onde não mais poderá sair para causar dano ao mundo. O seu grande poder é destruído. Todos os espíritos malignos serão precipitados no lago de fogo e enxofre, a porta fechada por mim, com a chave do poder de Cristo, e assim não mais poderão sair para o mundo para causar danos às almas. Irmão, mas esses 10 segredos falam de prova que a humanidade vai passar. Eu termino dizendo isso para você. Não dá tempo, mas em outras formações eu vou trazer aqui para você. Nossa Senhora prometeu para vários santos e beatos que durante esse tempo do castigo, quem estiver no refúgio do Imaculado Coração dela será protegido nesse período de prova. Não tenho o que temer. Nós simplesmente estamos esperando em breve o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Amém.